Olá, alunos Univesp, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Nós estamos numa parte lindíssima da disciplina, rica em aplicações e fenômenos muito bonitos de serem estudados. Na aula passada, nós começamos a analisar a relação entre derivada e crescimento e decrescimento de uma função, pontos de máximo e mínimo. A parte de pontos de máximo e mínimo nós vamos fazer com detalhes e rigor na aula de hoje. Então, vamos nos dedicar a essa questão de pontos de máximo e de mínimo de uma função. Se você pensar que uma função, nas aplicações científicas, tecnológicas, elas estão ligadas à medida de variáveis, de grandezas que nos importam, determinar se uma certa variável está chegando num ponto de máximo ou de mínimo pode ser extremamente importante. Só para dar um exemplo, os economistas, quando observam inflação, querem entender que uma inflação esteja chegando num ponto de máximo e, de preferência, que ela caia. Então, saber se num determinado contexto econômico a inflação está atingindo o seu máximo e a partir daí vai cair, é importante. Para isso são desenvolvidos modelos que ajudam a fazer essa análise. E tantas outras variáveis que vocês podem imaginar que seja importante determinar o máximo ou o mínimo. Então, nesse contexto de pontos de máximo ou de mínimo, que é uma coisa muito importante de ser determinada, vou começar fazendo uma distinção entre máximo e mínimo local e versus global. É uma distinção importante de nós termos sempre em mente e de saber o que os nossos resultados vão nos fornecer. O que é o máximo local? Bom, máximo, a ideia é que o valor da função naquele ponto, no x0, é maior do que o valor da função em outros pontos. O x0 é ponto de máximo, eu uso a palavra ponto de máximo para a variável independente x. E eu falo em valor máximo para a variável dependente. Então, o x0 é um ponto de máximo se o valor calculado no x0 é o máximo, é maior do que nos outros pontos. Eu chamo local se isso ocorre numa vizinhança. E eu chamo de global se ocorre em todo o domínio. Quando isso ocorre em todo o domínio, então ele é máximo global. Vamos ver um exemplo onde tenha... bom, é claro que nós temos o mínimo, que é o análogo. Um exemplo, a função x ao cubo menos x, inclusive nós trabalhamos com essa função na aula passada. Ela tem um ponto de máximo aqui e um ponto de mínimo aqui. Observe que são máximos e mínimos locais. Numa vizinhança desse ponto, que é o menos raiz de 3 sobre 3, a função tem um máximo, ela está aumentando, atinge um máximo e diminui. Então, aqui numa certa vizinhança, esse é o ponto maior, mais alto da função. Da mesma forma, aqui no mais raiz de 3 sobre 3, ela tem um mínimo local. A função vem diminuindo, atinge o seu mínimo e começa a subir. Bom, esse máximo é local, esse mínimo é local. Nenhum deles é global. Porque olha por que esse ponto não é de máximo local. Ele não é o maior valor da função no domínio. Ele é o maior valor nesta vizinhança. Mas, lá para frente, a função vai atingir valores maiores ainda do que esse. Da mesma forma, esse mínimo é local, não é um mínimo global. Nesta vizinhança, ele é o menor valor que a função assume. Mas observe que aqui, para valores negativos de x, a função assume valores menores do que aquele e, portanto, aquele mínimo é local. Se você olhar para esse exemplo agora, 4 menos x2, esse ponto, x igual a 0, é um ponto de máximo. Claro que ele é local, ele é o maior valor numa certa vizinhança, mas ele também é máximo global, porque ele é o maior valor que a função assume no domínio todo. Quando você olha o domínio todo, aquilo é o maior valor da função. Tá? Então, essa é uma distinção importante, diferença entre máximo e mínimo, locais e globais. Tá? Bom, um primeiro resultado, que não é difícil de entender, é que se uma função for derivável no domínio e a derivada for negativa à esquerda do ponto x0, e se a derivada for positiva à direita, então esse ponto é de mínimo. Ora, por que esse ponto é de mínimo se a derivada passa de negativa para positiva? Porque, ora, se a derivada é negativa, a função é decrescente. Se a derivada é positiva, a função é crescente. Isso é um teorema da aula passada. Derivada negativa diminui, derivada positiva aumenta. Ora, pensa no x0. Derivada negativa está diminuindo. Derivada positiva está aumentando. Se a função estava diminuindo e agora está aumentando, o que esse ponto pode ser?
o ponto onde houve essa mudança de derivada negativa para positiva, só pode ser um ponto de mínimo. Isso vale de forma análoga para máximo. Se a derivada é positiva, ela está aumentando e depois fica negativa, você vai ter aumentando, diminuindo, ponto de máximo. Muito natural esse resultado. Está aqui um exemplo onde isso acontece, x² mais 1, não é parábola, é de grau 4. A derivada é 4x3, a derivada de constante é 0, e a derivada de x², abaixo o expoente, 4x3. Ora, isso é uma cúbica. Se o x é negativo, elevar ao cubo dá negativo, e a derivada, então, é negativa. Então, para x menor que 0, derivada negativa. Para x maior do que 0, derivada positiva. E isso ilustra o que eu acabei de falar. Derivada negativa, função diminuindo. Derivada positiva, função aumentando. O ponto onde ocorre essa mudança de negativa para positiva, o ponto onde ocorre a mudança de negativa para positiva é um ponto de mínimo. E, analogamente, se inverter os sinais para ponto de máximo. Nós temos um teorema que é uma versão muito parecida com esse, consequência desse, só que ela é uma versão mais prática para usar, porque a gente não vai precisar analisar o sinal da derivada em vizinhança, a gente vai fazer tudo pontualmente. Olha que resultado elegante. Pega uma função de classe C2, classe C2, lembra, é uma função que é derivável duas vezes, tem primeira e tem segunda derivada, e estamos no âmbito das funções contínuas. Ela tem primeira e segunda derivadas, e ambas, todas as funções envolvidas são contínuas. E o x0 é um ponto interior em que a derivada é zero. Como é que chama mesmo o ponto que a derivada é zero? Chama ponto crítico. Qual é a característica do ponto crítico? Ele é um candidato natural a ser ponto de máximo ou de mínimo. É certeza que ele é máximo ou mínimo? Não. E aqui tem um teorema que ajuda a decifrar. Se calcula a segunda derivada e avalia a segunda derivada naquele ponto. Ou seja, calcula o valor numérico da segunda derivada no ponto x0. A primeira a gente já sabe que é zero. A gente vai para a segunda. Se a primeira não for zero, a gente nem aplica o teorema. Primeira derivada zero, vamos para a segunda. Se a segunda for positiva, o ponto é de mínimo. É isso mesmo. Derivada positiva, ponto de mínimo. Se a segunda derivada é negativa, ponto de máximo. Se a segunda derivada é zero, a gente não consegue concluir nada. Aí o teorema não dá nenhuma conclusão. No final da aula eu vou mostrar por que não se conclui nada. Vou dar vários exemplos de funções que ilustram por que não se conclui nada. Vamos nos focar nesse aqui. É muito interessante esse resultado e ele é muito concreto. Eu vou mostrar por que vale o 1, o 2 é totalmente análogo. Olha que coisa interessante o que está ocorrendo. Então, função com duas derivadas, primeira derivada é zero e a segunda derivada é mais. Vamos entender o que acontece com essa função? Olha que coisa interessante. Aqui eu tenho três níveis, a função, a primeira derivada e a segunda derivada. Quais são as minhas hipóteses nesse teorema? Uma delas é que a primeira derivada é zero, por isso que eu pus esse zero aqui. Nós estamos falando de pontos críticos. Se não for ponto crítico, não vou aplicar o teorema. A outra hipótese é que a segunda derivada, quando calculada nesse ponto, é positiva. Agora, vamos lá. Se a segunda derivada é positiva e contínua, função de classe C2, então todo mundo é contínuo, se ela é positiva num ponto e é contínua, ela vai ser positiva em toda uma vizinhança. Então, a segunda derivada está aqui positiva. Ora, a segunda derivada é a derivada da primeira derivada. Então, nós estamos falando de uma função e da sua derivada. Esquece um pouquinho que essa derivada já é uma derivada. Pensa nela como uma função. Ela é uma função que tem derivada positiva. Ora, se tem derivada positiva, ela é crescente. Mas eu supus que era zero no ponto, que era ponto crítico, e crescente. Bom, se uma função é zero e é crescente, é porque ela veio do menos para o mais. Certo? Derivada dessa função é positiva, ela é crescente. Ela vale zero aqui, é porque ela foi do menos para o mais. Se uma função vale zero e é crescente, ela está indo do menos para o mais. Agora lembra que ela é a derivada da f. Então, a f tem derivada negativa, é decrescente. A f tem derivada positiva, é crescente. Então, nós temos uma função que está decrescendo e crescendo. O que esse ponto é? Para f, ponto de mínimo. Olha que elegância de resultado, que força
para essa conclusão. É muito bonito isso. Então, para determinar pontos de mínimo de máximos locais, e esse teorema fala em mínimos e máximos locais, tá? Nós precisamos primeiro obter os pontos críticos, derivada zero, e aí analisar, esses são os candidatos, daí a gente analisa o teste da segunda derivada que pode definir o tipo de ponto. Uma aplicação bem simples, a função do segundo grau, ax² mais bx mais c. Lembra que a derivada é 2ax mais b, é só derivar aqui. Derivada a zero, 2ax mais b igual a zero, você isola o x, é o vértice. Olha que bonitinho, lembra aquela história de vértice de parábola? Aparece de forma natural, sem que você tenha que memorizar nenhuma fórmula, porque é o ponto onde a derivada é zero, é o x do vértice. E se você calcula a segunda derivada, dá 2a. Se o a é positivo, isso é mínimo. Se o a é negativo, a segunda derivada é negativa, é máxima. Lembra da conexão? Se o a da parábola é positivo, mínimo, e a parábola tem concavidade para cima, mínimo. E se o a é negativo, por que é um máximo? Porque a concavidade é para baixo. Então, todos aqueles fatos relativos a parábolas que você estudou no ensino médio, em poucas linhas, todos eles aparecem com esse teorema. Mas vou fazer uma aplicação muito mais significativa. O problema de determinar a embalagem cilíndrica mais econômica com a capacidade fixada. Então, o que quer dizer isso? Eu vou fixar um volume, podia ser qualquer número, eu vou fazer a conta com 1000 centímetros cúbicos, né, 1 litro, mas podia ser qualquer outro volume fixado, as contas seriam as mesmas. Então, imagine uma embalagem cilíndrica, que você já sabe qual é o volume que você quer, e você quer saber qual é a mais econômica. Mais econômica quer dizer que tenha o mínimo de superfície lateral. Por que isso é mais econômico? Porque você vai gastar menos material para fazer essa embalagem. Então, entre todas as latas cilíndricas com um determinado volume dado, qual é aquela que consome menos material? Que pergunta interessante como aplicação. Minha embalagem está aqui, cilíndrica, o volume é 1 litro, 1000 centímetros cúbicos, e eu vou imaginar que ela tem um raio da base R, uma altura H, ela é formada por uma superfície lateral, que se você imaginar aberta, é um retângulo, que quando dobrado dá a lata sem as tampas, e 2 tampas circulares, uma superior e uma inferior. Esse é o material que eu quero, com o qual eu quero trabalhar. Tá? O volume πr2h, porque o volume é a área da base vezes a altura, é 1000. E a área total desta lata é o quê? É esta área lateral mais 2 vezes as tampas. A tampa é um círculo de raio R, então a área é πr2. Como são 2 tampas, 2πr². A superfície lateral, depois que a lata está aberta, é um retângulo, cuja altura é h, e cuja base é o que aparece depois que você abre a lata. O comprimento desta base é o perímetro dessa circunferência. Então, a área daquele retângulo é 2πr, a base, que é igual ao comprimento da circunferência que foi aberta, vezes a altura h. E o que eu quero? Eu quero determinar a lata mais eficiente, eu quero determinar a lata, ou seja, R e H, para que a área seja mínima. Bom, primeiro observação, a minha fórmula tem R como variável e tem H. Isso está fora um pouquinho do nosso escopo, ter 2 variáveis. Mas lembra que o volume é fixado? Então eu consigo tirar H daqui, πr2, H igual a 1000, eu isolo o H. H é 1000 sobre πr2. Jogo esse H na fórmula da área, que era 2πr², 2πrh, eu ponho esse H igual a 1000 sobre πr2, tá aqui, substituir apenas o H, simplifico a minha expressão. Esse π cancelará com esse π, R e R2 vai sobrar um R aqui embaixo, o 2 com o 1000, 2000. Então está aqui a expressão da área em função de uma variável apenas, que é o raio da base. Então, área em função do raio da base. Está aqui. Como que eu determino o ponto onde a área é mínima, ou seja, a lata mais econômica? Deriva, e vamos igualar a derivada a zero e analisar ponto de máximo e mínimo. Derivada de 2πr² abaixo o expoente 4πr. Derivada de 2000 sobre R,
2000 constante, derivada de 1 sobre R, menos 1 sobre R2. Igualo a derivada a zero, para achar ponto crítico. Então, 4πr menos 2π, 2000 sobre R2 igual a zero, isola. 4πr igual a 2000 sobre R2. Passa o R2 multiplicando e o 4π dividindo. R3, 2000 sobre 4π, 2000 sobre 4, 500, 500 sobre π. Só para ter uma ideia de valores numéricos, o R é a raiz cúbica de 500 sobre π. 500 sobre π é 159,15 e a raiz cúbica é aproximadamente 5,41. E aí nós estamos falando de centímetros, porque o 1000 está em centímetros cúbicos. Então, esse é o R ideal. Mas falta verificar que efetivamente ele é um ponto de mínimo, porque nós achamos o ponto crítico. Derivamos de novo. Isso aqui é a primeira derivada, deriva de novo da 4π, derivada de 1 sobre R2, é R ao menos 2, abaixo o 2, o menos 2 fica mais 4.000 aqui, e R elevado a uma unidade é menos R3. Observe que para todo R, essa segunda derivada é positiva, para todo valor de R. Segunda derivada é sempre positiva. E, portanto, esse cara é de fato um ponto de mínimo, esse é o R. O H, lembra que era dado por essa expressão, então a gente substitui o R que foi feito ali, da altura 10, quer dizer que nós temos uma lata com 5,5 centímetros e quase 11 centímetros de altura. E essa é a superfície mínima. Essas são as dimensões de uma lata de tamanho, com consumo de material mínimo para ter volume de 1 litro. É muito bonito esse resultado. E só para fechar esse primeiro estudo, lembra que no teorema eu falava que quando a segunda derivada era zero a gente não podia concluir nada? Vou dar 3 exemplos. Pensa na função x à quarta. A derivada é 4x3, a primeira derivada é zero no zero, segunda derivada é 12x2, segunda derivada é zero no zero, e esse ponto é mínimo. X à quarta, o ponto é mínimo. Tá? É uma coisa parecida com x quadrado. Menos x à quarta, contrário. A derivada, menos 4x3, a derivada é zero no zero, a segunda derivada, menos 12x2, calculada no zero, é zero, e é máximo. Então, eu tenho uma situação em que a segunda derivada é zero, e em um caso é máximo, no outro caso é mínimo. E ainda, se eu tiver x3, a primeira derivada 3x2 é zero no x igual a zero, a segunda derivada é 6x, que também é zero no zero, e o ponto é de inflexão. Ou seja, esses 3 exemplos que eu acabei de dar mostram o quê? Que aquele teorema, que é muito importante, mas ele tem uma zona onde ele não define, ele tem uma área em que ele não é definido, ele não dá nenhuma conclusão. Se a primeira derivada é zero, nós olhamos a segunda derivada. Positiva, mínimo, negativa, máximo, segunda derivada zero, não concluímos nada. Pode ser máximo, pode ser mínimo, pode ser até inflexão. E aí não é o momento de estudar isso nesse primeiro curso, mas saibam que existem resultados que levam a essa teoria mais para frente. Mas num primeiro curso de cálculo a gente vai ficar com esse resultado. Isso é muito rico em aplicações, não é? Ficamos por aqui hoje.